Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer hidróxido de cobre a partir de cobre metálico. A primeira e a última etapa do processo todo podem demorar alguns dias, então seja paciente. Os materiais necessários vão ser uma fonte de cobre metálico, que no meu caso vão ser fios de cobre, ácido muriático, peróxido de hidrogênio e hidróxido de sódio. É extremamente importante usar óculos de proteção, porque tanto o ácido muriático como principalmente o hidróxido de sódio podem cegar você em poucos segundos. Diferente do meu vídeo anterior, que eu reagi ao ácido clorídrico diretamente com alumínio, nesse vai ser necessário peróxido de hidrogênio, já que o ácido muriático não é forte o suficiente para oxidar o cobre. A primeira etapa é a seguinte reação. A mistura de ácido muriático e peróxido de hidrogênio oxidam o cobre até o estado de oxidação mais 2 e ele entra em solução. Finalmente ele pode se unir com o cloro para formar cloreto de cobre 2. Obviamente, como essa substância vai estar dissolvida, tanto o íon de cobre como o de cloro vão estar cercados por moléculas de água. No caso do cobre e outros metais, essa espécie é chamada de íon complexo, e é ela que dá a cor azulada à solução. Eu comecei adicionando uma mistura de ácido muriático e peróxido de hidrogênio em uma proporção de 2 partes para 1, respectivamente. Quase que instantaneamente já era possível ver uma cor azulada na solução. Os fios de cobre que eu adicionei eram esmaltados, então eu lixei eles um pouco. Infelizmente eu não lixei completamente, o que acabou deixando a reação um pouco mais lenta. Eu cobri a parte de cima do becker com papel alumínio para evitar que alguma sujeira caísse dentro. Em cerca de 10 minutos a solução já tinha essa cor azulada bem forte. A reação é isotérmica, então a temperatura da solução subiu um pouco. Depois de 30 ou 40 minutos a solução estava esverdeada. Isso acontece porque na presença de cobre metálico, os íons de cobre mais 2 são reduzidos para cobre mais 1, enquanto o cobre metálico oxida para cobre mais 1. A cor verde da solução é por causa do íon complexo tetraclorocuprato. Depois de algumas horas a solução tinha um precipitado. Isso é cloreto de cobre 1, que é insolúvel na solução. Eu adicionei água porque achei que a solução estava ficando saturada. Depois adicionei mais um pouco da mistura de ácido muriático e peróxido de hidrogênio. A cor azulada da solução voltou rapidamente. Algumas horas depois eu fiz a mesma coisa, quando eu vi que tinha precipitado e a solução estava opaca. Nessa parte é possível ver que tinha bastante precipitado no fundo do becker. No começo eu optei por não aquecer a solução para acelerar as coisas, mas a reação é bem lenta, então eu realmente recomendo aquecê-la. Eu deixei uma parte da solução evaporar para evitar de ter um grande volume. Eu adicionei mais da mistura e coloquei novamente no aquecimento. Dessa vez a solução estava bem mais escura. E restavam poucos fios. A maior parte do que restou era verniz deles. Eu filtrei a solução para me livrar de qualquer pedaço de verniz. Obviamente, se ainda tivesse cloreto de cobre 1 precipitado, eu deveria adicionar mais da mistura anterior para dissolvê-lo. A ideia agora é transformar qualquer íon de cobre mais 1 em cobre mais 2. Para isso eu apenas preciso adicionar mais da mistura de ácido muriático e peróxido de hidrogênio. Eu adicionei a mistura e esperei até ela reagir. Apesar de bem mais azulada, eu adicionei mais um pouco para ter certeza. Eu separei a solução em 2 partes para evitar que transbordasse, e vocês verão que isso realmente foi necessário. Nessa etapa vai ser usada uma solução concentrada de hidróxido de sódio, então deve-se tomar bastante cuidado com respingos ou derramamentos. Obviamente o uso do óculos de proteção é obrigatório. Eu preparei 250 ml de uma solução concentrada de hidróxido de sódio e usando uma pipeta de Pasteur, eu adicionei algumas gotas da solução do becker. Assim que o hidróxido de sódio entrou em contato com a solução, houve a formação de um precipitado levemente azul. Esse é o hidróxido de cobre 2. A reação aqui é a seguinte: o cloreto de cobre 2 e o hidróxido de sódio reagem para formar hidróxido de cobre 2, que é insolúvel, e cloreto de sódio, que fica em solução. Para separar os produtos, basta usar essa diferença de solubilidade. Depois de brincar um pouco com a reação, eu adicionei 250 ml da solução de hidróxido de sódio e imediatamente o hidróxido de cobre 2 se formou. Essas bolhas se formaram porque o hidróxido de sódio costuma absorver CO2 atmosférico para formar carbonato de sódio.
De imediato eu pensei que a reação seria arruinada, mas de qualquer forma eu só preciso purificar o hidróxido de cobre futuramente. Eu mexi bastante a mistura para garantir que os reagentes entrassem em contato. Então eu esperei as duas fases da mistura se separarem. Como a fase líquida ainda estava bem azulada, a quantidade de hidróxido de sódio não foi o suficiente para reagir por completo. A fase líquida deve ser incolor, indicando que não tem mais íons de cobre presentes nela. Eu preparei uma nova solução de hidróxido de sódio e adicionei uma parte ao becker. Dessa vez um precipitado azul escuro se formou, mas depois de misturar um pouco ele tinha desaparecido. Esse é um outro complexo de cobre que se forma quando há excesso de hidroxilas na mistura, então é importante não adicionar muito hidróxido de sódio. Novamente eu esperei as fases se separarem e como a fase superior ainda estava um pouco azulada, eu adicionei mais um pouco de hidróxido de sódio. Eu transferi a mistura para uma jarra de plástico porque o becker estava quase cheio, e isso atrapalharia na próxima etapa. Depois que as fases se separaram, era possível ver que a fase superior estava incolor, e esse era o ponto que eu precisava. Esse hidróxido de cobre precisa ser lavado. Como o cloreto de sódio está dissolvendo em água, eu só preciso fazer seguidas decantações para me livrar dele. Eu esperei a fase inferior descer bastante e derramei a fase superior. Eu adicionei água destilada e misturei bem. Eu repeti esse processo cerca de 8 vezes, para ter certeza que o cloreto de sódio se foi. Eu peguei uma pequena quantidade do hidróxido de cobre e adicionei um pouco de hidróxido de sódio. Com o excesso de hidroxilas, podem se formar dois complexos. Eu não tenho certeza de qual esse seja. Para destruir o complexo, basta diminuir um pouco o pH da solução. Eu fiz isso adicionando algumas gotas de ácido clorídrico diluído. Depois de lavar todo o hidróxido de cobre, eu usei um filtro de café para filtrá-lo e deixei secando por alguns dias. Dá para usar uma estufa para acelerar a secagem, mas é importante não chegar a 80 graus Celsius, porque nessa temperatura o hidróxido de cobre se decompõe e isso seria péssimo. Lembrando que na descrição estão os links dos dados que eu usei nesse vídeo. Comentários e sugestões aqui embaixo, e até um próximo vídeo.